Fala pessoal, tudo bem? Fabrício aqui da Leadster e hoje eu vim falar sobre a importância da qualificação dos leads e como é que você pode utilizar a Leadster para garantir que a sua operação receba apenas leads qualificados, tá? Primeiro, a gente tem que falar sobre o porquê é importante qualificar os leads, né? Então, hoje, se eu tenho lá um botão do WhatsApp, por exemplo, ou um formulário que permite qualquer tipo de entrada de texto, esses leads chegam em alto volume, muitas vezes, e sem nenhuma qualificação. Então, o que acontece é que minha equipe de vendas muitas vezes acaba trabalhando sobre leads que não têm a característica certa para a empresa, para consumir o produto e serviço, e muitas vezes também o vendedor não tem as informações para conseguir entender sobre o perfil e a necessidade daquele lead. Como consequência, né, você tem uma operação de vendas que acaba investindo muito tempo em leads desqualificados, que não estão prontos para comprar, e uma latência, um maior tempo de atendimento nos leads qualificados, o que também pode gerar ali perda de vendas. Perfeito. Falando de dados, né? Por que a qualificação é importante? Porque hoje ela aumenta em 50% as vendas e diminui o custo em 33%, o custo de time. Porque o seu time de vendas trabalha muito mais focado. Como a gente sabe que hoje o marketing e a equipe de vendas estão cada vez mais integrados, né? Eles têm que trabalhar integrados para conseguir retirar o resultado. É muito importante que a operação de marketing se preocupe em enviar esses leads já pré-qualificados para a sua equipe de vendas. E qual é a grande vantagem da Leadster? A Leadster, ela funciona como um SDR automático, né? Para quem não sabe o que é o SDR, ele é o pré-vendas, ele é aquele que entra em contato com o lead e consegue realizar perguntas de qualificação, que a gente já vai entender quais são elas, para conseguir definir se aquele lead é ou não adequado, né? Se ele se encaixa, se a solução da empresa é a solução adequada para a necessidade que ele possui. E dois, conseguir conhecer um pouco mais esse lead. Então, a vantagem da Leadster é que ela é um SDR automático, né? Ela está o dia inteiro falando com todos os seus visitantes, realizando as perguntas para conseguir pré-qualificar esse visitante, esse lead, antes de enviar para sua equipe comercial. Então, um fluxo bem configurado não vai só aumentar a sua geração de leads, não vai só aumentar o engajamento dos seus visitantes, mas também vai aumentar o seu resultado de vendas, porque ele já vai conseguir retirar as informações importantes antes de serem encaminhadas para sua equipe. Perfeito? Vamos entender então como é que a gente constrói um fluxo desse. O fluxo de qualificação, ele nada mais é que uma série de perguntas que você vai configurar dentro do nosso painel para que você consiga realizar essas perguntas de forma automática para o seu visitante. Então, conforme você está vendo aqui, é um grande filtro, que eu começo com uma pergunta, depois vou para outra, depois para outra, para que chegue na minha operação somente os leads qualificados que têm um potencial de compra. Tá? Então, primeiro, dentro de um fluxo, eu vou mostrar um exemplo para vocês, mas a gente sempre começa solicitando as informações de contato, nome, e-mail, telefone, para conseguir, caso esse lead desista, né, durante a interação, a gente vai ver que cerca hoje de 34, 35% das pessoas que começam a completar um formulário desistem durante o processo, tá? Um formulário, não exatamente a Leadster. A Leadster consegue ter taxas de engajamento muito melhores, mas você tem que já ter isso em mente, que você vai ter desistências, é inevitável. Então, passando desse princípio, primeiro você solicita as informações essenciais, as básicas de contato. Depois você vai entender se o lead tem um perfil certo para o seu produto e serviço. E eu trouxe um exemplo para entender o que é esse perfil certo, né? Se você não tem mapeado qual é o perfil certo do seu produto ou serviço, é muito interessante que você consiga coletar isso com a equipe de vendas. A equipe de vendas provavelmente vai dizer para você que tem um perfil que mais compra com eles ou que é mais fácil dele vender. Tá? Então, se você já tem uma operação de SDR, de pré-vendas, provavelmente essas perguntas já estão dentro do seu script do seu pré-vendas. Você pode escolher essas perguntas mais importantes e utilizar elas dentro do painel. Tá? Terceiro, conhecer mais sobre a necessidade. Então, depois que eu entendi que ele tem o perfil certo para consumir o meu produto ou serviço, eu faço outras perguntas para entender melhor a necessidade dele, para que o contato da minha equipe de venda seja mais assertivo, de acordo com o que ele me colocou ali na conversa. E direcionar os leads qualificados. Então, no final do processo, aqui na etapa número 4, eu direciono os leads qualificados, apenas esses que eu gostaria, né, que fazem sentido para o meu processo, para o WhatsApp ou disparo via integração para a minha equipe realizar o atendimento. Então, com isso, eu garanto que apenas os leads qualificados chegam até a minha equipe e aqui eu consigo já coletar todas as informações para ele chegar pré-qualificado. Perfeito? Então, eu quero mostrar para vocês um fluxo
que eu fiz de exemplo para um caso para a gente estudar aqui. Tá? O caso é muito simples, é uma empresa de logística, tá? Que vende para outras empresas, ou seja, uma empresa B2B, que fornece seus produtos, seus serviços aqui de logística para outras empresas, mas tem um porém, ela só atende empresas com mais de 500 funcionários, porque ela está com foco em grandes corporações, né? Então, pequena e média não é o foco dela aqui, e ela atende o estado de São Paulo, principalmente, né? Então, empresas que estão sediadas no estado de São Paulo. E para formular um orçamento, que é geralmente o interesse das empresas que procuram essa empresa de logística, ela precisa de um número de fretes realizados por mês, né, pelo esse potencial cliente dela, e qual que vai ser o produto transportado para entender se faz sentido ou quanto, né, enfim, o quanto que seria o custo do transporte. Então esse é o caso que a gente vai estudar, um caso bem simples, e eu fiz um fluxo para demonstrar para vocês como é que seria um fluxo de qualificação levando em consideração essa necessidade aqui. Acessei a minha área logada, venho aqui gerenciar fluxo, eu tenho vários fluxos aqui, esse último, empresa de logística que eu construí. Tá? Vou dar um editar aqui nele. Quando eu dou um editar, esse fluxo está rodando em todas as páginas e venho até qualifico os seus leads, que é a área do fluxo. Ele tem uma chamada, vocês podem perceber aqui, deixa eu colocar para o outro lado. Ó, ele tem uma chamada, vamos realizar o orçamento para a sua empresa em 5 minutos, estão convidando os visitantes do site para realizar um orçamento. Isso aqui é uma chamada fundo de funil, né? Uma chamada de quem já está preparado, mais preparado para comprar, porque se eu já estou solicitando orçamento, provavelmente eu já estou com uma necessidade, eu já estou ciente da necessidade, já estou procurando ativamente uma solução e fui até o site, então o orçamento é uma proposta de valor para um visitante, um comprador que está no final do funil, já está pronto do processo de tomada de decisão. Legal. Aqui eu vou ter o fluxo, tá? Então, só para vocês entenderem, eu trouxe algumas dicas essenciais do como é que eu faço um processo de qualificação dentro do meu fluxo. Ok, o cabeçalho padrão, que é uma a gente já conhece dentro da Leadster, e aí eu vou ter todo a minha conversa. Você percebe que, ó, depois que eu clico aqui em sim, quero receber o orçamento, eu já faço uma introdução. Para realizar seu orçamento, preciso de algumas perguntas rápidas. Qual o seu nome? Então, primeiro eu peço as informações essenciais, como eu expliquei para vocês, né? Então, começo lá pelas informações mais importantes. Fabrício. Prazer, Fabrício. Então, eu sempre utilizo respostas e informações que ele me passou durante a conversa. Como é que eu faço isso, né? Você pode perceber que quando você tem aqui, então vamos lá, vamos recapitular rapidinho só quais são os campos, né? Como é que você constrói um fluxo na Leads. Primeiro, eu tenho aqui ó, o botão adicionar bloco, que ele aparece na intersecção de cada um dos meus blocos, tá? Então vamos dizer que eu quero adicionar uma pergunta aqui, vou fazer o prazer nome de volta para vocês entenderem, ó. Clico aqui em adicionar bloco, posso clicar aqui em mensagem do bot, que é quando eu envio uma pergunta para o meu visitante. Então, clico aqui em mensagem do bot e pergunto qual é o seu nome. Okay? Aqui eu tenho a possibilidade de usar negrito, emojis, vou deixar em negrito o nome, igual eu fiz aqui em cima, e adiciono um novo bloco, que vai ser uma resposta do meu usuário. Toda pergunta espera uma resposta. Então eu crio uma resposta, e aqui eu coloco o nome do meu campo. Por que é importante eu colocar o nome do meu campo? Né? Você pode perceber que ó, eu cliquei aqui em cima do verde e ele abriu essa opção. Porque você utiliza o nome do campo para chamar essa informação durante outras mensagens. Então é bem importante com que você sete esse nome do campo para que você consiga utilizar aqui e também em integrações. É bem simples, basta você escrever aqui ó, o nome do campo, vou colocar o nome do campo 2, porque eu já tenho um campo ali, e vou dar um salvar, pronto, ele vai criar o campo. Perfeito. Então, como eu já tenho criado, vou deletar aqui. Então, eu tenho aqui o prazer nome. Basicamente, ele vai utilizar sempre o nome do visitante que eu respondi, né, durante a conversa, para personalizar a experiência. Então, a gente sempre recomenda também que você utilize através do nome do campo, dentro dessas duas chaves, e você utilize o nome do campo aqui, que aí eu vou conseguir chamar a resposta que foi me dada durante a conversa, perfeito? Então, sim, quero receber. Vamos continuar aqui o fluxo. Qual é o seu nome? Fabrício. Prazer, Fabrício.
em qual e-mail corporativo gostaria de receber o orçamento. Percebe que eu usei e-mail corporativo porque eu sou uma empresa, eu estou esperando receber um e-mail corporativo e gostaria de receber o orçamento. Eu estou relembrando ele a cada mensagem para manter o engajamento do porquê que ele está na conversa. Isso é muito importante, porque se eu falo para ele qual é o seu e-mail, vou ter um nível de engajamento. Se eu chego e pergunto para ele em qual e-mail gostaria de receber o orçamento, eu vou ter um engajamento maior, porque ele já entrou na conversa interessado em receber o orçamento. Então aqui eu relembro ele sobre o porquê que ele está conversando comigo. E é muito bom porque eu consigo, assim, aumentar o engajamento final. Né? Todos os campos têm autocomplete, como você pode ver, direto pelo navegador. Em qual WhatsApp gostaria de receber as informações? Prometo não incomodar. WhatsApp, porque provavelmente o contato será realizado via WhatsApp. E prometo não incomodar, que é para ele não ficar com medo, né, de receber algum tipo de spam. Então aqui eu estou descendo o fluxo, ó, legal, estamos quase lá, que eu já mostrei também como é que faz, bem tranquilo. Qual é a empresa? A Leadster. Ok. E ó, para te mandar o melhor orçamento, preciso conhecer a Leadster. Então, o que aconteceu? Até aqui, ó, eu coletei as informações essenciais de contato. Se o meu visitante desistir, eu tenho ainda essas informações, porque elas são disparadas como lead incompleto, para que eu consiga entrar em contato com ele. Então, o que você pode fazer no teu fluxo? Você pode assinalar ele, por exemplo, Fabrício, para mim é essencial ter o nome, o e-mail e o telefone. Perfeito. Então você vem aqui, ó, e marca como um campo obrigatório. Por quê? Só os leads que responderem até esse campo vão ser enviados para você. Se ele desistir antes do processo, não será enviado, tá? Mas aí daqui para frente, não que seja opcional, porque ele não consegue pular, mas caso ele desista, você tem as informações de contato, pelo menos dele. Então, só relembrando, passamos lá pelo primeiro ponto, solicitar as informações de contato básicas. Agora a gente vai entender se esse lead tem um perfil certo para o produto e serviço da empresa. Vamos lembrar lá, o que é um lead com perfil certo para essa empresa? 500 funcionários e está localizado no estado de São Paulo, tá? Então essa é a matriz de qualificação que a gente chama dessa empresa. É essa característica que a empresa tem que ter para poder ser atendida por essa empresa de logística, que é nosso exemplo. Ó, e aí eu venho aqui a primeira pergunta. Qual o número de colaboradores da Leadster? Então você vai ter aqui botões, tá? E como é que você faz esses botões? É bem simples, ó. Você vai ter aqui adicionar campo, lista de opções. O que é a lista de opções? Toda vez que eu quero colocar opções prontas para o meu visitante clicar e responder. E aí, ó, eu vou digitando aqui as listas de opções até 50 e dou um Enter. Pronto, criei o primeiro botão. De 101 a 200. Enter. Criei o segundo botão. De 201 a 500. Criei o terceiro botão. Então é bem simples. Você cria botões para que seu visitante só responda dentre aquelas respostas pré-determinadas. Por que a gente faz isso? Primeiro, para facilitar, fica muito mais fácil para o visitante responder algo pré-determinado, né? E depois também para conseguir fazer as condicionais. Então, o que são as condicionais? Lembrando que eu comentei, se o cliente for acima de 500, se ele tiver mais de 500 funcionários, que é essa resposta aqui, ó, eu vou criar uma condicional. Então, eu vou adicionar um bloco chamado condicional, porque eu vou tratar ele de forma diferente, né? Eu vou realizar a conversa de uma maneira diferente para ele. Isso aqui é muito importante para a qualificação, porque na qualificação, se o lead é qualificado, você vai falar com ele de uma forma, e se ele é desqualificado, você vai tratar ele de uma outra forma, você vai mandar ele para o outro caminho, porque o teu objetivo aqui não é mandar todos esses leads para sua equipe, e sim conseguir separar, filtrar os leads qualificados durante a conversa. E a condicional é exatamente isso. Então, o que eu fiz, né? Eu disse se o meu visitante nesse campo aqui, ó, bem simples, colaboradores, o nome do meu campo é colaboradores que eu coloquei aqui. Se ele me respondeu aqui no campo colaboradores se é igual a acima de 500, exatamente igual a opção que está aqui, ele vai seguir a conversa por dentro desse fluxo, tá? E se ele não for, então eu criei uma outra condicional aqui embaixo, ó, já explico tudo isso aqui para vocês, mas ó, criei uma outra condicional e coloquei, se ele for diferente de 500, ele vai continuar aqui dentro. Então eu separei a forma que eu converso com meus visitantes, tá? E aí aqui eu faço a qualificação. Então aqui eu faço a pergunta, deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui eu faço a pergunta de 500 funcionários,
tá? E da mesma forma eu poderia fazer do estado. Do estado também eu posso fazer da mesma forma, perguntar de qual estado que ele é. Se ele me responder o estado de São Paulo, eu faço uma condicional e entro dentro de uma conversa específica, tá? Aqui eu fiz um exemplo um pouquinho mais resumido, não fiz do estado para poder, enfim, encurtar esse vídeo e também ficar mais rápido, tá? Para vocês entenderem. Perfeito. Acima de 500, ele vai entrar aqui para dentro. Então, perfeito. Nossa especialidade é atender empresas acima de 500 colaboradores. Então, eu consigo mandar essa mensagem só para quem clicou aqui. Você precisa de um orçamento para qual volume de fretes por mês? Então, você percebe o que eu fiz? Eu trouxe aqui a terceira, que é conhecer mais sobre a sua necessidade. Legal, eu já sei que ele é qualificado, ele tem o perfil de empresa que eu quero, agora eu preciso conhecer um pouco mais da necessidade. Por quê? Para fazer um orçamento, a minha equipe precisa de outras informações. Então aqui você já resolve um problemão, você já automatiza uma parte do trabalho do SDR, que é exatamente fazer essas perguntas de qualificação, e já consegue resolver um problema imenso para a equipe de vendas, que é conseguir ter leads mais qualificados. Tá? Então aqui eu faço a pergunta. Você precisa de um orçamento para qual volume de fretes por mês? E aí eu vou ter lá de 1 a 10, de 11 a 50, de 51 a 100, de 101 a 500 e acima de 500. Então eu vou ter essas opções para ele clicar, e ele vai me clicar, vai me informar o volume de fretes, e por último pode me descrever qual produto que gostaria de transportar, que é exatamente a outra pergunta lá que a gente mostrou, por produto transportado. E aí, no final, eu exibo para ele o botão do WhatsApp, para que ele possa entrar em contato com a minha equipe, porque ele é um lead qualificado. Então, eu já coletei as informações, e aqui no final eu tenho um botão do WhatsApp, e o botão do WhatsApp tem duas funcionalidades bem legais que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o horário de atendimento, tá? Que permite com que você adicione que eu só vou exibir esse botão do WhatsApp das 8 da manhã às 18 da tarde. Okay? E aí eu consigo marcar aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que são os horários que a minha equipe está disponível para atendimento. Fora desse horário, o botão do WhatsApp não vai ser exibido. A mesma coisa eu posso fazer com uma roleta, por exemplo. Eu tenho 5 vendedores e eu quero distribuir, né, para esses vendedores os leads que forem chegando. Então, esse botão do WhatsApp que vai ser exibido vai alternar entre esse e esse número aqui. Tá? São duas funções bem legais aqui. Vou deixá-lo desativado. E vou fazer um teste aqui no fluxo para vocês entenderem. Ó. Olá, tudo bem? Vamos realizar. Sim, quero receber. Para realizar esse orçamento, preciso de algumas informações rápidas, uma introdução para que ele fique mais tranquilo, né? E durante a conversa, entendendo para que ele tá, por que eu estou dando essas informações, sempre passando segurança para que ele se sinta tranquilo. E lembrando do porquê que ele está nessa conversa, para ele manter o engajamento até o final. Lembrando que eu estou solicitando tantas informações porque é um pedido de orçamento. Se fosse um outro fluxo, eu já vou mostrar ali para vocês qual que seria um outro caso, eu não solicitaria tantas informações porque não justifica, né, dentro aqui dessa ótica, pedir tantas informações. Eu tenho depois um outro vídeo só falando sobre a LGPD, que eu explico um pouco mais das implicações dessas informações na LGPD e como é que você pode fazer para proteger a sua empresa e também ser muito transparente com o seu visitante. Tá? Qual o número de colaboradores? Aqui é a pergunta de qualificação, vou colocar que eu tenho acima de 500. E aí eu entro, nossa especialidade é atender empresas acima de 500. Você precisa de um orçamento para qual volume de fretes por mês? E aí eu vou colocar aqui de 51 a 100. Qual o produto que você gostaria de transportar, tá? Então eu vou colocar aqui caixas pequenas. Pronto. Quer falar agora mesmo com a nossa equipe? Você pode clicar abaixo. E olha que legal, aqui nessa primeira mensagem, da mesma forma como eu usei a variável lá em cima, né, usei o nome do campo lá em cima, através desse botão resposta de usuário, eu consigo incluir através desse botão os campos acima, os campos que, todas as informações que ele me passou, o nome, o e-mail, a empresa, o número de colaboradores, o volume de fretes e o produto transportado. Então, eu consigo fazer uma pré-qualificação e depois, quando ele clicar, mandar todas essas informações para o WhatsApp através dessa função resposta do usuário, incluindo os campos que eu fui respondendo acima. Perfeito? Então, aqui é um fluxo de qualificação. E agora, se eu clicasse
por qualquer opção acima de 500, eu ia responder para ele que nós temos um aplicativo para gerar os orçamentos em tempo real e ia mandar o link para que ele pudesse baixar o aplicativo. E esse lead tem uma função bem legal, que é a descartar lead desqualificado. Então você pode vir aqui na condicional, ó, e marcar essa opção, porque todos os leads que responderem uma opção que você não deseja, você descarta esse lead para que ele não entre na conversão, não impacte suas métricas e também a sua equipe não receba ele por e-mail. Perfeito? Então é uma função bem interessante também para conseguir ajudar que você receba apenas os leads qualificados. Então esse aqui foi um fluxo bem simples que eu fiz de exemplo, mais para a gente conseguir entender. E aí, basicamente, qual que é o fluxo de qualificação, como é que ele pode variar, tá? Então, como vocês sabem, com a Leadster você consegue fazer personalizações, você consegue criar diferentes fluxos de acordo com o canal de marketing, de acordo com a página, com o device. E aí, a qualificação ela pode ser feita dessa forma. Então, se eu tenho um produto, por exemplo, de armazenagem, sou uma empresa de logística, mas é armazenagem. Então, eu pergunto só sobre aquele produto armazenagem, só sobre aquele serviço que eu vou prestar. Faço toda uma qualificação para aquele tipo de serviço. Agora, se eu tenho um visitante interessado no frete, eu faço um outro tipo de qualificação. A grande vantagem e os clientes que retiram o maior valor da ferramenta são aqueles que personalizam a conversa de qualificação de acordo com o produto que o visitante está visualizando, de acordo com o serviço que ele está interessado. Assim você consegue ter conversas que fazem sentido e que retiram informações que são valiosas para o seu processo comercial. Perfeito? Então essa aqui é outra dica. E de acordo com o nível, a jornada do visitante até a compra, né? A gente sempre fala bastante disso, que é ele desde a descoberta clicou no seu site, ele não conhece ainda, depois ele fica consciente que ele tem um problema, depois consciente que existe uma solução para o problema, por último, ele tem uma consciência sobre que seu produto é a solução certa e por último, uma conversão aqui, né? Você vai ter dentro dessa jornada conversas mais curtas, dentro de páginas topo de funil, como por exemplo a homepage ou de acessos diretos ao seu site, e conforme ele vai evoluindo dentro do seu site, ou vem de campanhas mais meio e fundo de funil, você vai tendo conversas mais médias, que seriam seis perguntas, e conversas longas, que seriam conversas muito parecidas com aquela que eu mostrei para vocês, com já quase 8 perguntas ali, com uma chamada fundo de funil, porque se eu estou te abordando e oferecendo um orçamento, faz sentido eu conseguir, faz sentido, né, tanto para o visitante quanto para mim, solicitar mais informações. Agora, se eu ainda estou numa chamada topo de funil, não faz sentido eu solicitar tantas informações, provavelmente eu vou ter uma desistência do meu visitante, ou ele até nem sabe como responder as perguntas. Então, entender se você vai utilizar uma conversa curta ou longa é muito baseado em entender qual é o estágio que esse visitante está durante o processo de conversão, perfeito? Para entender esse estágio, é só você utilizar as próprias características das páginas, das campanhas, para entender aonde que ele se encontra durante essa jornada completa. Desistência. Agora eu quero trazer para vocês duas análises bem interessantes que você pode aplicar para conseguir entender como é que está a saúde do seu fluxo. Como eu comentei, a taxa de desistência no formulário pode chegar até 34%. Né? Então, na verdade, a taxa de desistência média de um formulário é 34%. Muitas vezes ele chega muito mais que isso. Então, a gente precisa entender dentro da Leadster, qual é o nível de desistência que eu estou tendo em cada uma das minhas perguntas. E para fazer isso, nós temos um Analytics, né? Uma forma de você analisar isso. Eu vou logar em outra conta aqui rapidamente, só porque aquele fluxo lá, ele não está populado, e aí a gente não conseguiria enxergar de uma maneira muito detalhada. Então eu acessei aqui uma outra conta. Nessa conta eu vou mostrar para vocês como é que eu analiso qual é o meu campo durante a conversa que está tendo a maior desistência. Acessei a aba de gerenciar fluxos e fui aqui em consultar o melhor preço para a sua cotação. Vou pegar aqui um fluxo principal e tenho esse botão Analytics. Dentro desse botão Analytics eu consigo filtrar de acordo com o meu canal de aquisição, né, o canal de origem do acesso, e consigo também filtrar por data para conseguir visualizar as informações. E basicamente, eu vou ter aqui as perdas percentuais. O que é perda percentual? Eu sei que quem conversou
com o meu assistente, 27% desistiu no campo telefone, 10% desistiu no campo chapa, malha, espessura. Então eu consigo entender os campos mais problemáticos. Por que isso aqui é útil? Dependendo da informação que eu estou solicitando, o meu visitante ele não se sente totalmente seguro em informar, porque não faz muito sentido para ele, de acordo com a minha chamada, minha página, o estágio no funil. Então, talvez retirar essa pergunta ou trabalhar com uma redação diferente faça sentido dentro desse estágio. Então, aqui eu consigo entender as perdas percentuais de cada um dos meus visitantes que conversam com o assistente, né? Perfeito. E a qualificação, eu consigo entender das respostas, das perguntas pré-determinadas, com as respostas pré-determinadas em botões que eu criei, qual que é o tipo de produto que ele está mais interessado, né? 61% estão mais interessados no produto A. Qual que é o tipo de material que ele está mais interessado? Então, se eu tivesse uma pergunta de qualificação, por exemplo, eu não atendo inox, não atendo esse tipo de material. Então, eu consigo entender, filtrando por canal, também qual é o canal que está trazendo os leads mais qualificados e os menos qualificados. Então, eu consigo fazer essa análise aqui através, deixa eu colocar desde o início, aqui para aumentar o volume. Ó, então, eu consigo fazer essa análise e entender qual é o volume de leads mais qualificados ou menos qualificados de acordo com o canal, né, ou de todos os canais. Então, isso aqui também dá uma visão muito clara de como você melhora teu fluxo e para conhecer um pouco mais sobre o perfil do seu visitante. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado. E, basicamente, a descoberta aqui, né, só para finalizar, a descoberta dos melhores canais está atrelada a uma análise daquele perfil de analytics que eu mostrei para vocês. Então, aplicando aquelas análises, você consegue evoluir seus fluxos. Perfeito? Então é isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pelo tempo. Grande abraço.